Boa noite, irmãos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus para celebrarmos nessa noite de domingo, nessa tarde e noite de domingo ao Senhor nosso Deus. Quero ler com os irmãos a passagem de 1 Pedro 1:3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pela manhã celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um domingo especial. Nós ainda vamos celebrar a esse bendito Deus e Pai desse Senhor nosso, que ressuscitou. E devido a essa ressurreição de Cristo, nós temos uma nova e viva esperança. Venha celebrar o Senhor conosco nessa noite, mas eu gostaria de orar. Logo após essa oração, nós vamos ter uma mensagem musical, uma participação das crianças da nossa igreja. Feche os seus olhos aí onde você estiver, eleve o seu coração até o Senhor. Se não for possível fechar os olhos, não tem problema, mas que a sua mente, o seu coração estejam focados em Deus. Então vamos orar. Pai, receba o louvor que vamos oferecer a Ti nessa noite, Deus. Obrigado, ó Pai, por mais essa celebração que fazemos. Estamos separados fisicamente, mas juntos no amor de Cristo, porque esse amor de Cristo supera qualquer barreira, qualquer distância. Obrigado porque o mesmo Espírito Santo que está aqui agora nessa sala, está também em cada lar e em cada coração, ó Deus, e ajudando, ministrando durante a realização desse culto. Obrigado por isso, ó Deus. Receba todas as manifestações que serão oferecidas a Ti nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ver a participação das crianças. Que é criança igual a mim. Páscoa não é coelhinho e chocolate, é a ressurreição de Cristo. A Bíblia nos diz em João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Celebrai a Cristo,
Que bênçãos, irmão, que bênção, irmãos, celebrar a Cristo com o nosso ministério infantil. Que Deus continue abençoando essas crianças e que cada vez mais elas sejam usadas para o louvor ao nosso Deus, para a glorificação do bendito nome de Jesus. Quero agradecer às irmãs do Ministério Infantil que se mobilizaram, a nossa ministra do Ministério Infantil, irmã Carol, irmã Nayane, que produziu todo esse vídeo, João Pedro, que renderizou, fez os ajustes necessários para a transmissão de hoje, também aos pais, né, que se envolveram em todo esse processo. Espero que tenhamos outras participações também nos próximos cultos. É uma bênção ver as crianças da nossa igreja se desenvolvendo aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero lembrá-los que quarta-feira nós teremos o nosso culto, às 19h30. Nós não estamos mais fazendo uma transmissão ao vivo por uma questão aí de acertos, para evitarmos algumas dificuldades que estavam acontecendo. Então, nós estamos gravando os nossos cultos na terça-feira. Se você tem algum pedido de oração que gostaria que o pastor mencionasse durante o culto para que outros membros da igreja estivessem orando, o irmão pode mandar para mim no meu WhatsApp privado, os irmãos têm aí, podem mandar também através do grupo da igreja. Se você não é membro da igreja, você pode acessar a página da igreja no Facebook, se inscrever lá também curtir a página da igreja e também ali colocar uma mensagem trazendo o seu pedido de oração. Ou então, durante essa transmissão, no chat ao vivo, você pode escrever aí o seu pedido de oração, que nós estaremos orando e mencionando esses pedidos durante o culto de oração que ofereceremos na igreja. Essa semana eu fui surpreendido com uma pessoa da igreja que estava vendo cultos online de outras igrejas, porque não sabia que a nossa estava transmitindo. Então, agora, é bom que, se você tiver contato com algum membro da igreja, informe que nós temos transmitido nossos cultos online também. Agora gravado, mas no horário normal dos nossos cultos. Então, na próxima quarta-feira, estaremos celebrando ao Senhor juntos, em culto ao Senhor de oração, onde estaremos orando e também investindo tempo em estudo bíblico. No domingo que vem também, às 9h, estaremos juntos louvando ao Senhor, retornando aquele assunto que nós estamos tratando sobre a questão do propósito de Deus no sofrimento, e agora mudando para uma outra função, que é conhecer a pessoa que nós estamos ajudando. E nós vamos nos aprofundar nessa questão. No domingo que vem à noite, nós vamos retomar o nosso estudo em Mateus, a partir do sermão que nós paramos antes de nós iniciarmos essas 3 séries de estudo, ou essa série de 3 estudos, melhor dizendo, dos sinais da volta de Jesus, baseado em Mateus 24, de 1 a 31. Então, reserve lá um tempo para estar com a família. Separe esse tempo para se encontrarem, estarem na sala, na cozinha, não importa, mas que estejam todos juntos para essa celebração. Não perca o costume de estar junto com a sua família nos horários de culto, até quando nós pudermos finalmente voltarmos a nos reunir lá no nosso salão de cultos. Mas até lá, esse será o meio em que nós vamos nos encontrar.
quero dizer também para os irmãos que o pastor da igreja, bem como os diáconos e a liderança e outros irmãos também que não fazem parte da liderança, estão à disposição para conversar com você, para ajudar de alguma forma, caso você precise, ou até outra pessoa do seu conhecimento, para que estejamos conversando, ajudando, aconselhando biblicamente ou socorrendo em alguma necessidade, ok? Então, faça isso e assim, se você necessitar, faça isso e assim nós iremos nos abençoar mutuamente. Tá bom, meus irmãos? Que assim seja. Então, nós vamos ser elevados ao Senhor através de mais um cântico. Cante junto, celebre o Senhor juntamente com o ministério de louvor da nossa igreja.
Hosana ao nosso Rei. Só lembrando que essa expressão significa salva-nos, Senhor, mas também foi usada posteriormente para saudação a um rei quando adentrava uma cidade, a sua cidade. Não é? Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os sinais da volta de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a ler Mateus capítulo 24. Nós vamos ler de 3 a 5, depois de 11 a 14 e de 23 a 28. Mateus 24, de 3 a 5. Fala assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora os versículos de 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ler também 23 a 28. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, nós temos estudado esses sinais da volta de Jesus, e eu espero que tenha ajudado os irmãos a tirarem suas dúvidas, a exercitarem a confiança nas promessas de Cristo, já que tudo aquilo que ele falou que iria acontecer, está acontecendo e ainda vai acontecer, mas também que sirva, irmãos, para que não sejamos enganados. E essa é uma das ideias que nós vamos trabalhar hoje. Se os irmãos se lembram bem, essa passagem de Mateus 24, de 1 a 31, nós dividimos em 6 sessões. A primeira sessão fala sobre a destruição do templo, lá em Mateus 24, 1 e 2. Nós vimos como que esse templo foi destruído. Aqueles discípulos, quando estavam saindo de Jerusalém, olharam para aquelas pedras magníficas, pesavam quase 100 toneladas, uma obra de engenharia fabulosa, ouro revestindo aquela construção, e eles olharam aquilo tudo e falaram: olha que belo templo, que grandes pedras. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso aconteceu, então, no ano 70 depois de Cristo.
E aquele templo tinha um significado muito profundo da presença do Senhor ali no meio do povo. E nós vimos que muitos, durante a destruição de Jerusalém, morreram agarrados às pilastras do templo, olhando para o alto, esperando a vinda do Messias. A segunda sessão fala sobre o cerco de Jerusalém e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Interessante que nós entendamos, isso é importantíssimo na interpretação bíblica, principalmente das profecias bíblicas, é que o que Jesus está falando sobre destruição do templo e destruição de Jerusalém tipifica, acaba sendo uma amostra daquilo que vai acontecer mais tarde na grande tribulação. E os irmãos estão lembrados que um dos sinais de que essa destruição iria acontecer, aliás, o grande sinal que Jesus deu aos discípulos seria justamente quando a abominação desoladora, ou quando aquele abominável da desolação estivesse aonde não deveria estar, que seria no templo ou em Jerusalém. E nós vimos que essa é uma figura, essa abominação desoladora, é uma figura mencionada lá em Daniel, se referindo a um fato que aconteceu no período interbíblico, quando Antíoco IV Epifânio levou um porco e sacrificou lá no altar dentro do templo, obrigou os sacerdotes a comerem a carne de porco, levou uma estátua do deus Zeus, o deus olímpico Zeus, e colocou lá no templo. Então, isso foi abominável da desolação. E essa figura de Antíoco Epifânio representava essa ação abominável contra o Senhor. E nós entendemos que ali estava prefigurado o primeiro anticristo. Interessante que isso aconteceu antes da vinda de Jesus, naquele período interbíblico entre Malaquias e João. Só que agora, no capítulo 24 de Mateus, Jesus também fala que essa abominável da desolação estaria no lugar onde não deveria estar. E ali, Lucas vai dizer que seriam os exércitos de Roma, que estariam no lugar onde não deveriam estar. Isso aconteceu no ano 70. Preste atenção, essa predição de Jesus aconteceu no ano 33. Então, podemos dizer que 36, 37 anos, até menos, porque antes da destruição de Jerusalém, ela ficou cercada por 3 anos, mas no ano 70, um general romano chamado Tito, ele invadiu então Jerusalém, mas encontrou muita gente já morta. Alguns historiadores dizem, e isso Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, um dos comandantes dos exércitos de Jerusalém, mas ele foi preso, foi levado para Roma, e ele escreveu essas guerras de Jerusalém. E muitos soldados, ao entrarem nas casas e vendo aquelas pessoas mortas naqueles cômodos das casas e vendo as pessoas mortas nas ruas, eles ficaram tão constrangidos que não saquearam a cidade. Saquearam o templo, sim. Levaram todo o ouro, botaram fogo no templo. Aquilo foi derretendo e eles foram pegando e recolhendo, minerando lá, que seja aquele ouro que estava sendo se esvaindo, caindo pelo solo, não é? Ou para o solo, mas houve esse cerco. Então, essa abominação desoladora foi aquele exército
de Jerusalém. Seria uma manifestação de um anticristo também ali. Só que mais tarde, Paulo vai mencionar essa figura, esse anticristo. João, em uma de suas epístolas, em 1 João, ele vai dizer que muitos anticristos estavam entre eles. Então, isso pode se referir possivelmente a uma perseguição que os cristãos estavam sofrendo devido ao que Nero fez, colocando fogo em Roma e dizendo que os cristãos que tinham feito aquilo. Então Nero seria esse anticristo, aquele que é contra Cristo, que é inimigo de Cristo, e muitos foram surgindo ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade. A terceira sessão, que nós também já estudamos no domingo passado, fala sobre o dia do Senhor. É importante que se diga que rapidamente os escritores do Novo Testamento equipararam esse dia do Senhor, profetizado várias vezes por Malaquias, por Sofonias, por Zacarias, por Joel no Antigo Testamento, com a vinda do Messias, com a volta de Cristo. Esse dia do Senhor que seria precedido por várias manifestações. Perguntaram: Senhor, quais serão os sinais da sua vinda? Interessante que os discípulos perguntaram quando e quais serão os sinais da sua vinda? Quando acontecerão todas as coisas? Jesus não disse quando, mas Jesus falou dos sinais sim. Então, esse dia do Senhor seria precedido por várias situações, guerras, as nações se levantariam umas contra as outras, reino contra reino, haveria fomes, terremotos em vários lugares. Mais interessante que no versículo 8 de Mateus 24, Jesus diz que isso é o princípio das dores. O que Jesus está dizendo? Olha, o que está acontecendo, o que vai acontecer com Jerusalém é só o início. A ideia, irmãos, é o seguinte: desde aquele cerco de Jerusalém até a volta de Jesus, nós vamos viver essa era, ou essa época que Jesus chama de princípio das dores. E mais tarde ele vai dizer que vai haver um momento tal de aflição tal como nunca houve. E esse momento vai ser bem próximo lá à volta de Jesus, caracterizado agora também por Jesus e mais tarde pelos discípulos, pelos apóstolos que escreveram os livros do Novo Testamento, como o dia do Senhor, o dia do juízo. Então Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, esses sinais, essa fome, terremoto, guerras, pestes, pragas, epidemias, elas vão acontecendo. Só que, conforme vai se aproximando esse dia do Senhor, isso vai aumentando em intensidade. E eu gostaria de lembrar, para ser bem honesto, e trazer a seguinte colocação aqui. Alguém pode perguntar: aonde está o milênio, pastor? Irmãos, nós temos algumas linhas diferentes. Alguns acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio, são os pós-milenistas. Mas essas pessoas acreditam que, como o evangelho vai ser anunciado em todo lugar, as coisas vão melhorar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, essa linha tem sido abandonada já há muito tempo. Outros acreditam que Jesus vai voltar, ele virá, vai inaugurar um milênio aqui na Terra, onde governará
a partir de Jerusalém. Haverá um trono para Jesus em Jerusalém e ele estará lá fisicamente governando. Esses são os pré-milenistas, ok? A linha que nós seguimos aqui é a linha amilenista. Nós compreendemos que esse milênio foi inaugurado desde a morte e ressurreição e assunção, subida de Cristo aos céus, que esse milênio citado em Apocalipse não é literal, mas isso significa um período indeterminado de tempo. Então, nós já vivendo esse milênio. E durante esse milênio, esse período, esse princípio das dores, essas profecias a respeito da vinda de Cristo, que antecederiam o dia do Senhor, nesse período, todas essas profecias iriam acontecer. Só que conforme chegando mais próximo à vinda de Cristo, elas vão ou iriam se intensificar. Então nós vimos isso. Irmãos, muita gente tentou marcar o dia da volta do Senhor. Isso já no ano 500 depois de Cristo, um sacerdote católico romano resolveu, através das medidas da arca, não sei que ele fez, que cálculo que ele fez da arca de Noé, então, fazendo lá, pegando as medidas da arca, ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria no ano 500. Eu acho que ele errou, né? Eu acho que sim, né? E a gente vai ver que errou mesmo. No ano 1000, houve o maior rebuliço, devido até mesmo àquela compreensão dos 1000 anos. Próximo a encerrar esse ano 1000, muitos venderam as suas propriedades, libertaram escravos, presos foram soltos, e eles estavam certos de que Jesus voltaria no ano 1000. Só que, nessa virada do ano, só que Jesus não voltou. E foi um rebuliço muito grande naquela época. Em 1843, William Miller, ele disse que Jesus ia voltar. Lá nos seus estudos bíblicos, lendo a Bíblia, fazendo os cálculos, ele chegou à conclusão que iria voltar. Ele criou uma linha chamada millerista. Só que Jesus não voltou em 1843. Então, ele refez os cálculos e disse que, na realidade, Jesus ia voltar em 1844. Só que Jesus não voltou em 1844. Tinha uma pessoa que o acompanhava e acompanhava as suas pregações, muito envolvidas com seus 17 anos de idade, uma mulher chamada Ellen Golden White, Ellen G. White. E a partir de William Miller, desse millerismo e dessa Ellen Golden White, foi então fundada uma igreja que hoje chama-se Adventista. Eles vieram a partir dessa linha, né, de previsão da volta de Cristo. Como Jesus não voltou, a forma que Ellen Golden White usou para justificar a volta de Jesus é que ele voltou sim, mas voltou invisível e está lá no santuário celeste, fazendo a investigação dos pecados dos crentes. Essa é a ideia, e é uma tentativa de justificar. Desde 1874, as testemunhas de Jeová tentam marcar a volta de Cristo. Irmãos, eu tenho essas datas anotadas, mas eles já remarcaram umas 10 ou 15 vezes a volta de Cristo. É uma loucura, né? É uma doideira. Em 1982, quem faz parte do grupo de risco vai se lembrar disso.
devido ao alinhamento dos planetas, muitos disseram que aquilo dali marcaria o fim do mundo, né? E não aconteceu. Aí remarcaram para 1988 grandes nomes, expoentes, pastores, venderam milhares de livros e eles provavam matematicamente que Cristo iria voltar em 1988, mas isso não aconteceu. Em 1994 também foi afirmado que Jesus voltaria. Aliás, uma missionária que já foi da Convenção Batista Brasileira, chamada Valnice Milhomes, ela disse que Jesus voltaria ainda na década de 90, só que Jesus não voltou. E se você olhar lá no YouTube, vai ver que tem uma profetisa também dizendo que Jesus vai voltar por esses dias aí. Ok. Isso vem acontecendo, irmãos. Né? Lembra do ano 2000, quando também houve o alinhamento dos planetas? Mesma coisa. Aqueles adeptos da nova era diziam que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012. Lembram disso, irmãos? Até fizeram um filme chamado 2012, não é? Eles vendo lá os calendários incas e maia, eles chegaram à conclusão de que o mundo ia acabar em 2012 e a loucura continua e vai continuar. Só que Jesus nunca disse quando que ele ia voltar. Aliás, a única coisa que ele afirmou é que somente Deus saberia o dia da sua volta. Só que com a intensificação das tribulações, vai chegar um determinado momento, e a Bíblia fala que por amor aos escolhidos, por amor aos eleitos, aqueles dias seriam abreviados devido às tribulações terríveis que serão, mas quando essas tribulações se intensificarem, vão acontecer alguns fenômenos celestes. O céu vai escurecer, a lua não vai dar seu brilho, as estrelas vão cair de acordo com a ótica do observador aqui da Terra, e como num relâmpago, Cristo vai voltar. Todos verão essa volta de Jesus. Para mim, um grande sinal da volta de Cristo será ver esses corpos celestes, o cosmos passando por uma espécie de colapso. Eles são sustentados pelas mãos de Deus. Deus organiza o cosmos, Deus organiza as galáxias, Deus organiza os universos, o universo. E um dia Deus vai dizer, chega, basta, isso tudo está na hora de passar. Porque haverá novos céus e nova terra. Quando isso acontecer, quando nós olharmos para o céu, ou aqueles que estiverem vivos, olharem para o céu e verem essas coisas acontecer, Jesus vai voltar como num relâmpago. Todo olho verá a volta de Jesus. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. A quarta sessão, irmãos, que nós vimos também, foi sobre a perseguição que vai acontecer sobre aqueles que creem em Cristo. Haverá sim, observe que eu falei sobre muitos anticristos, mas haverá uma figura, o anticristo, que reunirá todas as nações, ele vai atrair as nações para si. Interessante, se você pensar, preste atenção, por favor. Jesus veio de forma pessoal, Jesus veio fazendo sinais e prodígios, e Jesus veio no poder do Espírito Santo. Esse anticristo, que é o contrário a Cristo, que é inimigo de Cristo, ele também virá de forma pessoal, ele fará sinais e prodígios que enganariam a muitos, ok? E ele estará no poder, debaixo, sob o poder do diabo, do dragão, conforme mencionado lá no livro do Apocalipse. Então, nós não podemos
nos deixar enganar. E essas profecias servem de alerta nesse sentido. A quinta seção que nós vamos ver hoje são as ameaças contra a vida e a pureza da igreja. Ameaças contra a vida e a pureza da igreja. Abra a sua Bíblia, então acompanhe na tela a leitura. Vamos reler mais uma vez alguns capítulos, mas antes, alguns versículos, melhor dizendo, do capítulo 24. Mas antes, deixa eu trazer algumas considerações. Irmãos, a profecia toda a profecia aponta para a volta de Cristo nos fins do tempo. Talvez todas essas profecias, vamos falar no plural aqui. Então, num sentido genuinamente apocalíptico. As palavras de Jesus, na verdade, possuem esse duplo sentido, conforme eu já mencionei nos estudos. Jesus está falando de coisas que iriam acontecer com Jerusalém, mas existia também uma mensagem profética sobre coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Lembre-se que a ideia é de perspectiva. Se eu olho a minha mão a partir daqui, se a minha visão é essa, eu só consigo ver uma coisa. Mas se eu faço assim, eu vejo duas coisas. Uma determinada profecia que era dupla para dois momentos, ok? Então isso é muito importante. Então, num primeiro sentido, havia um sentido literal, não é? Direto, que se aplicava à queda, sim, de Jerusalém. Mas, em segundo lugar, havia um outro sentido. As palavras de Jesus se referem de modo típico e figurado também aos acontecimentos que sucederão pouco antes do fim dos tempos. Isso afetando aos crentes, a comunidade dos filhos de Deus. Sempre se levantarão falsos profetas. Lembra-se do reverendo Moon, que dizia ser o Cristo? E me perdoe que os amigos católicos, com todo respeito, mas essa é uma crítica ao que está escrito lá no trono do Papa, Vicarie Dei Filii. Ele se diz substituto de Cristo, representante. Vicário de vicário significa ali, nesse caso, substituto, como se fosse o representante de Cristo na Terra. Isso é muito perigoso. E tantos outros. Teve um judeu chamado Bar-Kokhba, que no ano 130, depois de Cristo, ele, se intitulando Messias, liderou uma revolta contra o Império Romano, mais uma. Aí o Império Romano entrou devastando tudo e mataram ali, naquele momento, 500 mil judeus. Então, ao longo da história, muitos vão arrogar para si essa messianidade, como aqueles que são os detentores de soluções para os homens, para a vida dos homens, ou de solução para a humanidade. E o próprio anticristo vai fazer isso no final dos tempos. Então, muitos falsos profetas, falsos messias vão surgir para iludir as pessoas com uma série de palavras e grandiosas promessas. Vão projetar esses paraísos, né? Por meio de programas magníficos e atos magníficos de poder e força, e prodígios, sinais. As massas vão ser arrastadas de um sucesso a outro, né? De um lado para outro, por essas pessoas, né? E é isso que, na verdade, esse texto vai tratar. Vamos ler, mais uma vez, por gentileza, os versículos 4, 5 e 11. 4, 5 e 11. Vamos ler, então. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E certamente ouvireis falar de guerras, aliás, perdão, versículo 11 agora. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha que Jesus já está alertando para esse fato. Os falsos profetas se juntarão aos falsos cristos na tentativa de enganar as pessoas a respeito de Deus. Eles vão ser tão persuasivos no ensino dessas doutrinas que são, na verdade, falsas e satânicas, que vão enganar realmente a muitos, não é? Irmãos, Satanás vai continuar a usar um disfarce de anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14 nos refere. Ele vai continuar a se travestir de anjo de luz. Vai parecer uma doutrina verdadeira, uma doutrina piedosa. Aí eu me lembro daquele ditado perigoso: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, e a Bíblia não ensina dessa forma. Ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão, um documentário chamado A História de Deus. E uma das últimas falas foi que não importa, cada um busca a Deus da forma que ela bem entende. Não importa a religião. Isso não é bem assim. Infelizmente, com todo carinho e respeito, irmãos, nós precisamos respeitar as pessoas que pensam diferente. Podemos discordar, mas com todo respeito. O único caminho até a Deus é por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. O versículo 12 vai nos alertar para um fato muito interessante. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade, o pecado, o erro vai aumentar. E isso fará com que o amor da maioria das pessoas, o amor pela justiça, o amor pela verdade, o amor pelas coisas de Deus se esfriem. Irmãos, nós estamos vivendo o início desses tempos. Nós já vemos muita coisa acontecendo, muita iniquidade sendo praticada. Isso, para quem quer ver, não mais de forma secreta, mas de forma pública. Esses tempos de iniquidade, com certeza, inclui o desrespeito às leis humanas, isso em decorrência ao desrespeito às leis de Deus. Quanto mais os homens se afastam de Deus, mais se tornam insubmissos às leis humanas. A sociedade precisa se acordar para esse fato importante. O mal vai se multiplicar tão rapidamente, tão sem vergonha, que muitas pessoas que inicialmente estavam atraídas pelo Evangelho, vão se afastar por causa da tentação do pecado. O pecado vai se tornar sedutor demasiadamente. As coisas vão se tornar muito fáceis. E não é isso que está sendo pregado aí. Essa licenciosidade, essa sensualidade desmedida. Você pode fazer tudo porque é o seu corpo. Para com isso. Onde está o respeito a Deus? Onde está o respeito até às leis humanas que tentam preservar um pouco da nossa civilidade para que nós não cheguemos a
barbárie, só que esse mal vai conseguir, conforme já tem conseguido nos nossos dias, esse pecado desmedido vai atrair aquelas pessoas que estavam se aproximando do Evangelho. Descrevendo esse período que Jesus cita aqui, desses últimos tempos, tem lá um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que Paulo dá uma descrição um pouco mais detalhada. Então acompanhe aí na sua Bíblia 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler então. Paulo, nos seus escritos, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados sem afeição, né? Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados ou soberbos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo até forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo termina dizendo: foge também destes. Precisamos não me misturar com pessoas que são inimigas de Deus. Versículo 13, continuando aqui na nossa caminhada, Jesus então diz lá no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitos serão atraídos, sim, pelo pecado. Muitos irão abandonar a fé. Com a perseguição que se intensificará, os crentes começarão a ser presos, conforme já foram ao longo da história da humanidade, conforme estão sendo presos, torturados e mortos hoje em dia. Tem um site chamado Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida. Se você puder acessar lá, você vai ver quantos cristãos estão sendo mortos hoje. Existe um dado que diz que cerca de 200 mil cristãos são mortos todos os anos devido à sua fé. Pelos regimes onde a religião muçulmana domina, pelos regimes autoritários, pelos regimes comunistas. Então, a perseguição aos crentes, do primeiro século até o quarto século, 10 grandes perseguições aos crentes aconteceu. Lembra que eu falei de Bar Kokhba? No ano 130, ali aconteceu a diáspora. Ali os judeus foram espalhados pelo mundo, mas também os cristãos foram espalhados. Isso também, desde poucos anos após a subida de Cristo aos céus, isso também aconteceu com os cristãos. Então, isso aconteceu no passado. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Depois sucederam Tiago, os apóstolos, todos foram martirizados. O último apóstolo que a Bíblia relata, não há mais nenhum outro apóstolo, é Paulo. E Paulo foi decapitado de acordo com a tradição. Muitos crentes ao longo das eras foram martirizados. A palavra mártir significa testemunho, não é? Na verdade, conforme eles iam sendo martirizados, eles iam dando testemunho da sua fé. Mas a Bíblia então está dizendo que haverá sim uma perseguição muito grande, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido a essas perseguições, muitos irão
desertar. Mas isso, irmãos, significa somente o seguinte: aqueles que desertarem, ou aqueles que desertaram, eles, na realidade, só provaram que nunca pertenceram ao Senhor Jesus. Quando a perseguição se tornar muito grave, muitos vão abandonar a Cristo e se juntar aos colegas descrentes no ataque ao povo de Deus. Isso é só uma manifestação de algo, na realidade, que tem a ver com o seu coração. Eles nunca foram salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque o salvo persevera. O salvo continua firme. 3 razões vão levar essas pessoas a desertarem. Primeiro, esse preço muito alto que a perseguição vai gerar para aquele que quer ser fiel a Cristo, ser um seguidor de Cristo. Então, muitos não vão querer pagar esse preço. Em segundo lugar, o engano provocado pelos ensinos dos falsos mestres, que vão enganar, não enganam os eleitos, não vão enganar os escolhidos, mas vão enganar aquelas pessoas que não são eleitas. Pode até estar junto com o povo de Deus, mas não são verdadeiramente salvas. E o segundo motivo que vai levar as pessoas, o terceiro, melhor dizendo, motivo que vai levar as pessoas a desertarem é esse pecado atraente. A sedução, a atração do pecado será muito forte. Mas eu gostaria de trazer a seguinte ideia: não é a largada, mas a chegada que coroa a corrida do cristão. Não é a largada, mas é a chegada que coroa a corrida do cristão. Então, até a chegada, cabe ao cristão perseverar, permanecer firme. Quem sabe não até o fim do mundo, mas quem sabe até Jesus o tomar para si. Mas até lá, ele deve permanecer firme. A pessoa que persevera na fé, na angústia ou na perseguição que possa vir sobre ele por causa de seu relacionamento com Cristo, ela demonstra que pertence a Cristo, e Cristo garante que essa pessoa será salva. Dá uma idazinha lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Isso é uma segurança que nós temos. Aquele que é salvo por Cristo vai permanecer salvo, porque o próprio Deus garante isso. Filipenses 1, 6. Diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não abandona a sua obra. Eu e você somos obra desse grande Deus. Deus está agindo em nossas vidas. Dá uma ida também em João capítulo 10, versículos 27 a 29. João 10, versículos 27 a 29. Se você tem dúvida da sua salvação, eu espero que esses versículos te ajudem a ter certeza, porque o salvo em Cristo, ele pode sim ter certeza da sua salvação. Olha os versículos 27 a 29 de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, observe, as ovelhas de Jesus não são enganados pelos falsos profetas, pelos falsos messias. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem pode arrebatar as ovelhas de Cristo da sua mão? Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o versículo 29.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está dizendo o seguinte: olha, ninguém é mais poderoso do que ele, e ninguém é mais poderoso do que Deus. Deus Filho e Deus Pai estão envolvidos na segurança eterna do crente. Pode vir a atração do mundo, pode vir a perseguição, pode vir a sedução do pecado, sim, podem vir os falsos profetas tentando enganar, mas aquele que é salvo em Cristo permanecerá, perseverará até o fim. Dá uma ida, por favor, lá no versículo 23, então, de Mateus 24, continuando ainda nessa linha. Versículo 23 diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Irmão, Satanás vai inspirar o aparecimento de diversos falsos cristos. Afirmações vão surgir conforme surgiu ao longo da humanidade, conforme alguns se arrogam como Cristo hoje em dia. Tem lá um coreano na da Coreia do Sul se dizendo Messias, e ele foi responsabilizado penalmente porque fez uma reunião, um culto em sua igreja, tem milhares de membros, e vários pegaram essa Covid-19. Muitos vão dizer, vão surgir várias afirmações, eis aqui o Cristo, ou aqui está ele. Alguns dos falsos mestres vão proclamar a si mesmos como Cristos. Outros vão talvez dizer que Jesus está lá de volta a Jerusalém ou em outro lugar da Judéia. E Jesus está dizendo, olha, não dê ouvidos quando isso acontecer. Essas afirmações são sinais dos tempos, são sinais de que Jesus vai voltar. Vamos ler o versículo 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso daqui me leva a uma reflexão. Irmãos, eu sempre fico muito preocupado com pessoas que amparam a sua fé em sinais e prodígios. Jesus está dizendo que muitos falsos profetas farão sinais e prodígios. Lá em Mateus 7, Jesus fala sobre essas pessoas dizendo, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, em teu nome. Jesus disse, olha, afastai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Irmão e amigo, não se deixe iludir por milagres. O diabo e seus demônios, eles estão aí iludindo tantos e tantos, que seguem pessoas que prometem curas, libertações e milagres. E Jesus fala, não se deixe iludir por essas pessoas. Quanto mais próximo chegar o fim da história, a arte de iludir e confundir dos falsos profetas aumentará de forma assustadora. O poder da mentira, a crueldade, a incredulidade, isso tudo vai se alastrar cada vez mais com o seu horror diabólico e vai assumir o controle até atingir o último clímax, o clímax máximo, pouco antes do julgamento do mundo, quando o anticristo se manifestar com poder, com sinais e prodígios. Esses líderes religiosos, espúrios, esses falsos cristos e falsos profetas
Jesus está dizendo que irão realizar grandes sinais e prodígios, dando evidência sobrenatural para apoiar as suas reivindicações. Irmão em Cristo, amigo, se apoie na palavra, na revelação de Deus através da sua palavra. Não se apoie em pessoas que dizem servir a Deus, mas que em vez de ensinar as coisas de Deus, acabam sim querendo que as pessoas se tornem adeptas a elas através de manifestações sobrenaturais, de sinais e prodígios. Eles vão imitar, ou eles estão imitando hoje, e daqui para frente vão aparecer muitos outros que irão imitar o seu grande líder, o líder máximo, o anticristo, que de acordo com 2 Tessalonicenses 2,9, ele terá todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Todo o poder será dado pelo diabo para esse anticristo fazer essas manifestações sobrenaturais. E serão grandes sinais, serão grandes prodígios, e serão tão impressionantes e convincentes que, se fosse possível, não será possível, mas se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas os escolhidos estão protegidos, estão seguros nas mãos do Senhor. Versículos 25 e 26. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está dizendo, cuidado com todas essas reivindicações sobre a minha identidade ou o meu paradeiro. Preste atenção para o que eu estou ensinando. Agora, não há qualquer outra coisa. Aliás, preste atenção no que eu estou ensinando agora. Não há qualquer outra coisa que você vai ver ou ouvir. Não importa o quão autêntico ou atraente essa mensagens e sinais possam parecer. Mas preste atenção no que eu estou ensinando agora. Muitos já disseram que Cristo já veio. Eu falei ainda há pouco sobre Ellen G. White. Alguns já disseram que Cristo veio lá em Jerusalém, quando aquele exército invadiu, com o seu juízo. Outros chegam a dizer que Cristo veio quando o Espírito Santo, lá em Pentecostes, inaugurou o seu ministério. Cristo veio na pessoa do Espírito Santo. Outros dizem até que Cristo já veio para todos aqueles que morreram e Cristo veio receber. Irmãos, são ideias... ok, tem alguma coisa que pode parecer até verdade nisso, mas quando Cristo vier, será de uma forma muito gloriosa. Não será uma vinda invisível. Cristo não virá de forma secreta, a ponto de pessoas dizerem, olha, ele está no deserto, ou ele está dentro da casa. Todo olho o verá, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Por isso, a sexta sessão e última que eu quero ver com os irmãos é justamente a volta de Cristo. Nessa sexta sessão, irmãos, Jesus fala sem rodeios sobre a sua segunda vinda. O Novo Testamento nunca emprega essa expressão, essa terminologia, segunda vinda. A palavra que usa para descrever o retorno de Cristo em toda a sua glória é muito interessante. É a palavra parousia. Parousia. Aliás, o que significa vinda ou presença. Mas depois, ao longo dos escritos bíblicos do Novo Testamento, passou a significar
vinda de Cristo. Essa palavra, então, significa segunda vinda de Cristo, parousia. Ela é muito comum nos outros livros do Novo Testamento, mas nos evangelhos só aparece aqui, nesse capítulo 24 de Mateus. Aparece nos versículos 3, 27, 37 e 39. Interessante que essa palavra parousia, ela era um termo também empregado para se referir à chegada de um governador aos seus domínios, ou à chegada de um rei a seus súditos. Muito própria essa palavra relacionada à segunda vinda de Cristo. Então ela descreve a chegada de alguém com autoridade e poder. Parousia. O que nós estamos fazendo é o estudo de escatologia, é a doutrina das últimas coisas, o que vai acontecer nas últimas coisas. E dentre esse estudo da escatologia, tem essa parousia, que se refere à segunda vinda de Jesus. Os discípulos, quando eles perguntaram a Jesus, quando tu vais voltar, quais serão os sinais do fim, quais serão os sinais que vão indicar quando vão suceder essas coisas, eles não estavam pensando na volta de Jesus, porque eles não tinham ainda nem ideia de que Jesus iria partir, mas eles estavam pensando em parousia justamente no primeiro significado que eu falei, na presença messiânica de forma total. Isso era muito forte no povo judeu. Dizem que quando um soldado, Flávio Joséfo conta isso nos seus escritos, ele, de forma intempestiva, lançou lá um tição com fogo dentro do templo, e outros começaram a fazer isso, e o templo começou a queimar. Houve um grito, um gemido alto entre aquela população que estava ali em Jerusalém. Quando os soldados avançaram, eles não gritaram de dor dessa forma, mas quando viram o templo queimando, eles gritaram, gemeram de dor, porque eles estavam esperando essa volta, essa vinda do Messias de forma total, essa manifestação messiânica, essa parousia. Mesmo os discípulos não entendiam que parousia que estava se referindo àquele governador que viria adentrar aos seus domínios, mas isso se referia à volta de Jesus. Eles não conseguiam entender, e não podemos culpá-los não, porque os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da volta de Cristo, eles também não conseguiam entender. Eles olhavam a primeira vinda de Jesus e as manifestações da volta de Jesus como uma única coisa. Lembram-se dessa perspectiva de profecia dupla? Quando você olha assim, parece uma única mão, mas se você faz isso, você tem duas mãos. São profecias que se referem a um momento e também a um segundo momento. E os discípulos ainda não tinham entendido esse fato da volta do Senhor. Qual será, então, o sinal da sua vinda? Foi isso que eles perguntaram. Qual seria o primeiro indicador? Como saberemos quando esses eventos restantes vão acontecer? Eles ainda tinham em mente, irmãos, que haveria uma série contínua de eventos. Jesus entrando em Jerusalém, Jesus tomando o poder e ele então estabelecendo o seu reino. Eles não entendiam esse ato histórico entre a morte, ressurreição e subida de Cristo e a volta de Jesus. A resposta de Jesus a essas perguntas dos discípulos
é a mais longa resposta registrada no Novo Testamento. E suas verdades são absolutamente essenciais para a compreensão do seu retorno e os eventos associados à sua volta. É a revelação do nosso Senhor diretamente dos lábios de Cristo sobre o seu retorno em glória e poder. Qual será o sinal da sua vida? A vinda que os discípulos tinham em mente, então, não era a segunda vinda. Irmão, Jesus já havia dado um forte indicativo que haveria um tempo entre a primeira e a segunda vinda. Olha lá, por favor, Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Acompanhe o texto e preste atenção na ressalva que eu vou fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Guarde bem essa frase. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ok? Lembre-se da frase, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu lá no rolo, lá no livro do profeta Isaías, leu até essa parte, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Dá uma ida lá em Isaías, vamos lá na profecia de Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículos 1 e 2. Muito bem. Diz assim, presta atenção, observe que Jesus leu literalmente aquilo que está registrado lá no profeta Isaías. Ele estava com um rolo do livro do profeta Isaías. Olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aí. Perceberam? E lá no versículo 21 de Lucas 4, ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito nas Escrituras. Observe que a segunda parte do capítulo 2 diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou vindo agora, nessa primeira vinda, eu estou vindo para cumprir esse propósito inicial. Ele estava dizendo que na sua primeira vinda era para pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Isso era o propósito de sua segunda vinda. Mas o dia da vingança do nosso Deus, isso vai acontecer na segunda vinda, que seria a sequência ali da profecia do profeta Isaías. Ele estava enfatizando que ele não tinha vindo naquele momento para fazer um julgamento, mas para pregar o evangelho, curar os doentes, libertar os cativos. Esse foi o propósito da primeira vinda de Cristo. Na segunda vinda, sim, será um dia de julgamento. Entende? Primeira vinda, segunda vinda. Então Jesus estava dando ali evidências.
de que haveria, sim, um tempo, há uma diferença entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Versículo 14. Ainda sobre a vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Interessante o que Jesus está informando aqui no capítulo 14. Esse evangelho que seria pregado a todas as nações não aconteceu na era apostólica, porque embora eles tenham evangelizado grande parte daquele mundo conhecido da época, eles não conseguiram evangelizar todas as nações. Até hoje, irmãos, com toda a tecnologia que nós temos, há milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Mas esse evangelho, até mesmo em meio a perseguições, seria pregado em todas as nações. Tertuliano, lá no século III, ele falou que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Até Diocleciano, os cristãos eram mortos em arenas. Só que os imperadores romanos, eles perceberam algo surpreendente. Eles sacrificavam os cristãos nas arenas. Eram mortos, às vezes colocavam mel em seus corpos. E as feras eram atiçadas em direção a eles, colocavam fogo. Só que demorava bastante tempo para esses cristãos morrerem. Muitos cantavam hinos a tal ponto de alguns imperadores ordenarem que cortassem as línguas dos crentes para eles não louvarem o Senhor enquanto estavam sendo mortos. Só que aquele espetáculo demorava algum tempo. E muitas pessoas viam aquilo e se sentiam constrangidas no seu coração e eram levadas à fé em Cristo pelo testemunho dos mártires do Evangelho. E quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. A tal ponto, Tertuliano falar, o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Apesar da decepção de falsos cristos e falsos mestres, a guerra sem precedentes, a pestilência, o desastre, a feroz perseguição dos santos, a deserção, a apostasia dos crentes, o Evangelho de Cristo continuará a ser proclamado, mesmo na grande perseguição. Melhor dizendo, mesmo na grande tribulação, pouco antes de Jesus voltar, o Evangelho de Cristo continuará a ser proclamado. E todas as nações ouvirão a respeito de Jesus. Então virá o fim. Versículo 27. E já caminhando para o encerramento do nosso estudo, nós vamos ver versículo 27 e 28. Versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo à sua comunidade, aos seus filhos, que ele vai vir como um raio súbito, como um clarão, com grande poder e glória. Será visível de uma extremidade à outra do céu. A vinda de Jesus, irmãos, será rápida. Será no momento ele vai vir. Será visível
todo olho verá a volta de Cristo. Será repentina, será pública, será universal e inimaginavelmente, melhor dizendo, gloriosa. Virá com todo o poder para destruir a ação do inimigo, colocar o inimigo de vez no inferno, onde ele será levado com os seus anjos e também aqueles que o seguirem, e haverá destruição do pecado, encerramento da história, haverá juízo nessa volta do Senhor Jesus. Um grande evento da história será o encerramento dessa mesma história quando o Senhor Jesus voltar. Um anjo disse para João lá em Patmos o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, até os inimigos de Jesus verão. Lá em Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 7, parte A. Então, irmãos, na aparição de Cristo, a aparição de Cristo não será apenas inconfundível para alguns, mas todos os seres na terra, incluindo seus inimigos mais implacáveis, o verão. Então Cristo não vai vir de forma invisível, Cristo não vai vir de forma secreta. Se alguém falar, eis ali o Cristo, não acreditem, porque Cristo virá de forma pública, repentina, visível, universal e em glória. Será uma vinda gloriosa. Para aqueles que pertencem a Cristo, a vinda dele será um momento maravilhoso. Mas para aqueles que resistem ou se opõem a Cristo, será um dia de tragédia indescritível. Eu não quero fazer parte desse segundo grupo. E eu realmente, meu querido amigo, desejo que você não faça parte desse segundo grupo. Quando Jesus voltar, vai sentir um terror, uma angústia indescritível, porque saberá que o julgamento acontecerá. Os anjos do Senhor vão reunir todos os mortos em Cristo, todos os que estiverem vivos, tanto nos céus quanto na terra. Os que estavam mortos em Cristo vão ressurgir, vão ressuscitar para receberem corpos gloriosos. Haverá um grande ajuntamento. Você poderá rever seus irmãos em Cristo que partiram, seus familiares, naquele grande dia que Jesus voltar. Será um grande dia de festa, de alegria. Nós iremos para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Com a sua gloriosa vinda, Jesus vai destruir a morte. Mas para aqueles que resistem ao Evangelho, para aqueles que se opõem a Cristo, será um dia de dor, de tristeza e de morte eterna, de sofrimento eterno. Meu amigo, eu apelo ao seu coração. Receba o Senhor Jesus. Espere, aguarde o Senhor Jesus. Tenha essa sensação gloriosa, gostosa que nós temos de que a vinda do Senhor Jesus vai encerrar a história, mas isso não é significado de tristeza. Mesmo a grande tribulação que vai acontecer, isso só servirá para aqueles crentes em Cristo dizerem: Jesus está voltando. Podemos passar por isso, porque Jesus está voltando e daqui a pouco isso tudo vai acabar e vai se encerrar. O versículo 28, Jesus faz uma alusão também interessante, dizendo assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por intermédio dessa figura dos abutres, onde estiver a carniça, né? Os irmãos sabem que os abutres são iguais a urubus, certo? Ali se reunirão os abutres, se reunirão os urubus. Algumas versões dizem águias,
mas a ideia de abutres e urubus. São animais que se alimentam de carniça. Então, o que Jesus quer dizer? Jesus está garantindo que ele vai voltar sim, apesar, e essa é uma ideia ilustrativa, está lá o animal morto. Você não está vendo nenhum abutre, nenhum urubu, mas com certeza eles vão aparecer. Com a mesma certeza, o pecado e a miséria do mundo, quando a medida estiver completa, aproximarão a ação julgadora e salvadora do Cristo. Então os discípulos não devem ficar espantados quando por longo tempo não se vê nada do Senhor, nem se ouve, nem houver indícios da sua volta próxima. Nós não veremos o Cristo até que o relâmpago, até que o raio, até que como um raio a volta de Cristo se manifeste, e também, sem ser chamado, esses abutres apareçam, significando que Jesus está voltando nessa ilustração. Você pode não ver ele vindo ainda, você pode até ter a sensação de que a humanidade está podre, mas você não vê sinais de Cristo. Mas esteja certo, da mesma forma, isso que Jesus quis dizer, que aqueles abutres apareceram, Cristo vai voltar, mesmo que você ainda não veja nos céus o seu sinal. Amém, irmãos, até aqui? Para concluir, somente duas ideias. Conserve o fato do triunfo final de Cristo. Aquele a quem homens uma vez crucificaram, ele reinará sobre todos os homens. Todo joelho se dobrará perante Cristo na sua volta, na sua segunda vinda. Para Jesus Cristo, o final é algo certo, é algo seguro. Ele cita essas profecias não para que haja temor, mas para que haja certeza na vida dos crentes. Se Cristo acertou na questão das guerras, das fomes, das pestes, nesses sinais todos, ele com certeza estará certo também na profecia que se refere à sua segunda vinda. Ele virá para reinar por toda a eternidade junto com aqueles que são seus. Então, conserve o fato do triunfo final de Cristo. Mas também conserve o fato de que a história se dirige para uma meta. Em mais de uma oportunidade, os homens sentiram que a história se afundava num caos moral, num caos social absurdo, cada vez maior. E muitos podem pensar que a história nada mais é do que o registro dos pecados e das loucuras dos homens. Porém, Deus tem o controle da história em suas mãos. Todas as profecias de Cristo sobre o que aconteceria nesse período chamado o princípio das dores aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Logo, irmãos, amigos em Cristo, podemos confiar que a profecia sobre a sua segunda vinda é segura e é certa. Por isso, eu quero encerrar o nosso estudo com uma última oração da Bíblia encontrada lá no último capítulo de Apocalipse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha. Esse precisa ser o nosso maior anseio. Que Deus nos abençoe. Quero orar mais uma vez e também lembrar algumas coisas logo a seguir. Então, feche os seus olhos aí, por gentileza, esteja orando comigo. Pai, muito obrigado por essa série de estudos sobre os sinais da volta de Jesus. Que isso tenha servido para fortalecimento da fé.
que isso tenha servido para trazer segurança no coração de crentes, mesmo aqueles crentes que às vezes, perante o que vem acontecendo no mundo e nessa situação atual que vivemos, se sentem aflitos e confusos, ó Pai. Que através desse estudo eles possam ter alcançado a segurança necessária de que tudo está debaixo do controle do teu controle, ó Deus. Tudo está de acordo com aquilo que Jesus havia previsto. Mas também, ó Deus, que essa série de estudos tenha servido para alcançar o coração daquele crente que está frio, está se afastando. Ó Deus, mexa, atue, ó Deus, faça a sua obra nessas vidas. Restaure, resgate essa pessoa e que ela possa entender como é bom se sentir seguro nos braços do Pai. E também, ó Deus, que essa série de estudos possa atingir, alcançar aquele coração que ainda não se entregou a Cristo, que eles possam entender a sua necessidade de salvação, que precisam confessar os seus pecados, crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados para serem salvos. Que eles possam essa noite, no seu coração, dizerem: eu não quero mais essa vida, eu quero seguir a Cristo, servir a Cristo e vou pagar o preço que for necessário para isso. Ó Senhor, salve pessoas nessa noite. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu aguardo os irmãos e também todos os outros estão convidados para quarta-feira às 19h30, mais uma projeção de um culto ao vivo, né? E também no próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Feche os seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. A ti, ó Rei Jesus.
aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos